O globo ocular é composto pelas seguintes estruturas. Pela córnea, que é a primeira camada do olho a ser atingida pela luz. Formada por um tecido transparente e resistente, atua na proteção do olho contra contaminações externas e na refração da luz. Pela íris, a parte colorida dos olhos. Posicionada logo atrás da córnea, funciona como o diafragma de uma câmera, ajudando no controle da abertura e do fechamento da pupila. Pela esclera, o famoso branco dos olhos. Formada principalmente por fibras colágenas, tem a função de atuar como barreira contra o conteúdo intraocular, exercendo uma espécie de proteção mecânica. Pela coroide, localizada dentro da esclera, é a principal responsável pela nutrição das camadas do globo. Pela pupila, uma abertura situada na região central dos olhos, pela qual ocorre a entrada de luz. Pelo cristalino, também conhecido como lente, é o responsável por ajustar o foco de luz. É formado por água, minerais e proteínas, sendo capaz de modificar o seu formato para garantir uma melhor focalização em objetos cujas distâncias podem variar. Pela retina, rica em fotorreceptores, é a região responsável pela geração dos impulsos nervosos. Nessa camada, pode-se diferenciar dois tipos de receptores: os bastonetes, usados para visão em ambientes escuros, e os cones, para visão em cores. E também é formada pelo nervo óptico. Formado por uma média de 1 milhão de axônios, é o nervo responsável por levar os estímulos recebidos nos olhos ao cérebro. Da mesma forma que os outros órgãos do sentido, o olho precisa ser estimulado para realizar as suas funções. Ele recebe informações por meio de estímulos luminosos, que são captados através dos cones e bastonetes da retina. Assim que essas informações são percebidas, são enviadas para o lobo occipital do cérebro, que as processam e geram resultados em forma de cores e formas, por exemplo. A comunicação do nervo óptico com o sistema nervoso central se dá pelos componentes pós-retinianos. Os axônios das células ganglionares se agrupam formando o nervo, o trato e o quiasma óptico. A sensibilidade da visão é importante para que o ser humano seja capaz de visualizar e, dessa forma, melhor compreender todo o mundo exterior. O globo ocular é composto por estruturas capazes de regular a entrada de luz, a fim de proteger suas camadas mais delicadas. Por exemplo, quando ficamos muito tempo em um ambiente escuro e em seguida há um aumento brusco da luminosidade, não conseguimos enxergar direito. Ficamos com a visão um pouco turva e distorcida por alguns segundos, mas logo em seguida recuperamos a percepção do ambiente devido à dilatação da pupila e à regeneração da rodospina, que é uma proteína responsável pela visão monocromática no escuro. Apesar de ser um órgão tão magnífico e de extrema importância para o cotidiano do ser humano, os olhos são extremamente sensíveis e podem desenvolver ou ser geneticamente predispostos a algumas doenças como a miopia, que é uma dificuldade de enxergar de longe devido à formação de raios de luz antes da retina, a hipermetropia, que ocorre quando o olho é um pouco menor do que o normal, provocando uma focalização errada da imagem que se forma após a retina, a catarata, que ocorre devido à perda da visão como consequência da falta de transparência do cristalino, deixando os olhos opacos. O glaucoma é uma neuropatia óptica caracterizada pela degeneração progressiva das células ganglionares da retina, ou ainda o daltonismo, que é uma anomalia visual que gera a incapacidade de distinguir as cores. Tem origem genética determinada por um gene recessivo ligado a um cromossomo mais comum no sexo masculino.